Bem-vindos ao Clube do Chorume mais uma vez. Estou aqui, Thiago, trazendo para vocês mais uma análise, review, indicação. Eu nunca sei o que é exatamente o Chorume, mas está aqui. Eu vim para falar de Extro, de 1982. Essa pérola cinematográfica que merecidamente tem seu espaço aqui no Projeto Trash. Porque é o seguinte, imaginem o seguinte. Você está curtindo sua vidinha britânica, anos 80, quando seu pai é abduzido por alienígenas. 3 anos depois ele volta. Legal, né? Legal. Não, porque ele volta mais esquisito do que aqueles tios que só aparecem no Natal depois de tomar umas doses, umas breja. Então, esse é Extro, o primo maldito do ET que Spielberg não quer que você veja. Vamos à nossa sinopse esdrúxula? O que vocês acham? De maneira geral, o filme começa com Sam, pai de família, sendo abduzido, e pá! Os alienígenas levam o cara, do nada deixa a esposa, filho dele na maior climão. 3 anos depois, Sam volta pra Terra, e como ele faz isso? Ah, não poderia ser de um jeito normal, afinal a gente tá falando de um cinema trash mal feito dos anos 80. Ele nasce de novo de dentro de uma mulher adulta. Sim, amigo, é isso mesmo. O cara volta pra vida sendo de um parto alienígena turbo bizarro. Seu tipo de terapia de renascimento que nem mesmo Freud conseguiria explicar. Para completar, Sam não só voltou esquisitão, como ele começa a agir aí de maneiras cada vez mais suspeitas. Tipo aquele outro tio, que ele reaparece na vida da família, jura que tem grandes planos, mas no fundo ele só tá querendo te levar para uma roubada, vender colchão e colocar a família numa pirâmide aí que é certeira para todos enriquecerem. Mas Sam, ele quer se reconectar com o filho, Tony, e a conexão não é do modo normal, né? Eu diria que é no modo caos total. Enquanto isso, né, de maneira paralela, a nova figura masculina da casa, Joey, tenta assumir o papel de padrasto, só que com o Sam de volta, ele se torna aí o alvo da rivalidade alienígena. Então, fiquem pensando aí num barraco intergaláctico digno de Ratinho. Mas o que torna Extra tão especial são as cenas que faz você pensar, cara, quem escreveu isso e quanto que ele fumou. E eu posso trazer exemplos. Né? Posso trazer exemplos. Se você não viu, vou dar só nada de muito spoiler, mas uns toques aí. Por exemplo, o Sam, o paizão alien aí, e decide transferir poderes telecinéticos para o filho. E como que ele faz isso? Dando uma mordidinha na nuca do moleque. Não é exatamente um abraço paterno, mas funciona. Funciona nesse caso. Com esses poderes, Tony, o filhote aí, começa a dar vida a brinquedos. Brinquedos fofos? Claro que não. A gente está querendo um body count, um gore. Então ele cria aí soldado de brinquedo assassino, palhaço anão que mata a gente. Palhaço amigos nunca são uma boa ideia. Nesse caso são uma boa ideia, mas enfim, né? Para quem tem aí horror a esse tema, se bem que é engraçado, não traz muito terror. Enfim, tem também uma cena emblemática em que cenas emblemáticas com a cobra durante na casa que não ajuda em muita coisa de roteiro, mas enfim, né, tá ali. Né, tá ali. Enfim, é como se o filme dissesse: é inofensivo, vamos encher linguiça e vamos usar em algum momento essa cobra. Enfim, tem a babá aí que se envolve também numa situação pra lá de bizarra com os alienígenas. Essa babá, inclusive, ela serve pra história para ter uns peitinhos como um filme de terror da época deveria ter. E um spoiler disso, digamos que a Gosma é o menor problema dela nessa situação. E o que dizer da mãe de Tony, cara? Ela só quer uma vida normal, mas olha que caiu no golpe dela. Ex-marido alien, filho com poder bizarro e uma sequência de acontecimentos que faria qualquer terapeuta aí dobrasse o preço da sessão facilmente. E eu acho que outro destaque é o confronto final. E assim, sem dar muito spoiler, como eu disse, mas vamos dizer que essa reunião familiar termina de uma forma bastante estranha.
mais estranho que um encontro de ex-namorado aí numa festa de formatura, sei lá, uma festa de casamento. Mas aqui a gente fala de trash, né, cara? E o visual trashístico de nosso filminho de hoje. Eu preciso falar dos efeitos especiais, cara. Extra é um festival de gosma, sangue, criaturas, enfim, que parecem saídas de um pesadelo depois de comer pizza fria com molho estragado. Os alienígenas são, cara, perturbadores no sentido de que você vai se perguntar: isso foi de propósito ou só deu errado? Eu acho que o destaque aí, quando se fala desse visual, continua sendo a cena aí do nascimento alienígena, cara. Enfim, ele é ótimo. É só isso. Tem cenas aí que parece ter saído de uma viagem alucinante de ácido. E vocês querem saber de algo? Funciona muito bem. Esse visual trash chique é parte do charme do nosso filme. Não só isso, mas eu gosto muito do body horror que traz aí dentro desse filme, fazendo o que o mestre nesse quesito fez muito bem. Quando eu falo aí de Videodrome, de A Mosca, pô, a gente tem excelentes filmes aí para trazer como exemplo, e esse é mais um que traz essa parte do body horror, de trazer né, o corpo se desfazendo e por aí vai. Algumas curiosidades, né? Vamos colocar as fofocas aí dos bastidores em dias? Então vamos lá. O diretor, que é o Harry Brownlee Davenport, ele detesta o próprio filme. Ele mesmo disse que acha que um clássico deu ruim. Mas assim, sinceramente, no meu caso, eu acho que deu muito certo. É muito certo. É só isso. Quando eu brinquei a respeito do Spielberg, aí no início, na introdução, inclusive, Exo foi chamado do primo perverso do ET. Porque os dois saíram no mesmo ano, e a diferença é que um deles aquece seu coração e o outro faz você querer vomitar em algumas cenas, né? A trilha sonora foi composta pelo próprio diretor. Eu acho que talvez até porque o orçamento não dava para contratar alguém, né? Mas até que a trilha é ok, assim, mas tem momentos que eu fiquei me perguntando, cara, parece uma boa trilha de comédia, a lá Trapalhões, vocês sabem? Enfim, né? Algo me diz que foi orçamento aí no mesmo. Pra ver como esse filme é importante em toda a história do cinema. Ele ganhou duas sequências. Sim, Extro 2 e Extro, pode que são, né? Daquele jeito. Eles existem, meus amigos. Só que assim, não tem nada muito a ver com esse original, né? Como se fosse aquele primo de quarto grau, distante, que você encontra num casamento ou, sei lá, uma festa aleatória de família. Pode ver que hoje eu tô bem familiar, né? Várias referências. O design das criaturas foi feito por artistas locais, que, assim, apesar desse orçamento limitado que eu brinquei, eles até que conseguiram criar uns monstrinhos oks. Como eu disse, traz esse body horror, essa parte bacana visual, e não dá pra dizer que não foram referências aí dentro do cinema trash. Tenho certeza que alguém se deixou influenciar por esse monte por esse churuminho aí, vai. Trazendo mais uma curiosidade interessantíssima aqui, que o monstro que ataca a mulher na cabana foi interpretado por um mímico, né? Como eu disse, os artistas locais aí trabalhando, né? Foi contratado para rastejar de costas, então não que seja uma grande surpresa isso, dá para ver que alguém rastejando de costas, mas enfim, né? Tá aí essa curiosidade. E embora o enredo envolva extraterrestres, as criaturas do filme nunca são chamadas de alienígenas. Alguns fãs gostam até de pensar nelas como entidades, do tipo Lovecraftiano, né? Não sei se foi a intenção, mas né, teorias aí a respeito, né? Também nunca é dito que elas vêm de outro planeta, inclusive. Então é possível até que venha de outra dimensão, vai saber, né? Não sei se chegou nessas camadas quando foi escrito, ou se era para ser escroto mesmo, mas enfim, trazendo minhas teorias aqui também. Ele foi frequentemente listado como um videonês nest, né, britânico, embora ele nunca tenha sido oficialmente incluído entre os 72 títulos originais. Então foi errado essa listagem. É a estreia do cinema da Marianne Dabo, ela que depois apareceria nos filmes do 007, que eu não recordo qual mas foi o debut dela aqui. O diretor, como eu disse, ele
fez aí toda a parte da trilha sonora e ele mesmo descreveu aí de maneira bem humorada essa trilha durante uma entrevista em que ele chamou de sintetizadores gritando. Quem já assistiu sabe o que eu tô falando, quem vai assistir, se tiver coragem aí de aceitar uma indicação que eu tô fazendo, vai entender o que ele quis dizer. Ele foi destaque em um episódio do programa Red Letter Media, chamado The Killer Eye They Bite in Extra, onde trouxe esses 3 filmes, que são 3 excelentes filmes, e ele ganhou com 4 votos de 4 e foi considerado um filme genuinamente ruim pela equipe. Então, parabéns aí para a equipe do Extra, levou esse grande título. Extra ele compartilha um título com o romance de ficção científica de Alfred Bester, de 1975, de Computer Connection, mas que não tem nenhuma ligação entre os dois, que fique bem claro. Vamos acabar misturando essas coisas. Falando aí do impacto no cinema trash, apesar das críticas aí mistas, status inicial de filme banido, o Extra conquistou aí seu espaço no panteão de cinema trash. Ele é uma prova que, às vezes, quanto mais absurdo, melhor. Então, se você curte filmes como A Coisa ou O Enigma do Outro Mundo, vai encontrar aqui uma energia parecida. Que o que importa é meio que surpreender, deixar o público desconfortável. E cá entre nós, nesse filme, desconforto é o que não falta. Aliás, muitos fãs defendem Extra como um dos melhores exemplos de horror sci-fi dos anos 80. Mas aí é fã também, eu não vou discutir, né? E até porque eu acho que ele ignora todas as convenções do gênero. O filme é caótico, imprevisível, é fora da curva. Seria isso. Mas vou falar sério agora. Agora vem um momento sério. Falar de reflexões filosóficas. Me acompanhe nessa viagem. Extra pode ser uma metáfora sobre abandono parental, os traumas que ele causa. Vejam bem, estou viajando longe. Mas Sam ele volta, não é mais o mesmo. Ele tenta recuperar o que perdeu, mas seus métodos são, digamos, questionáveis. Ou talvez, só talvez, o filme não seja nada sobre isso, né? Só queira assustar com gosma e brinquedo assassino. Quem sabe, né? O importante é que ele faz a gente pensar. Ou rir do absurdo, né? Quem sabe só eu pensei a respeito disso. Mas vamos finalizar por aqui. É isso, galera. Obrigado por acompanhar aí o vídeo. Extra é o tipo de filme que você não sabe, às vezes você não sabe se ama ou odeia, mas com certeza vai lembrar. Ele tem gosma, tem drama, tem palhaço assassino, uma dose cavalar de what the fuck. Ele tem vários elementos aí que fazem eu gostar. E se você é do turma que gosta de um trash raiz, coloca isso na lista. Se já assistiu, me conta aí o que você achou do filme, se achou genial ou pura loucura. E, enfim, eu sou o Thiago e a gente se vê no próximo filme bizarro, na próxima indicação do Churume. Um grande abraço e tamo junto. Valeu!